Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. Você já se perguntou se existe um poder invisível dentro da mente humana, capaz de moldar a realidade? Um poder silencioso que opera além dos nossos pensamentos conscientes, influenciando decisões, oportunidades e até mesmo o rumo da nossa vida. Durante séculos, filósofos, místicos e estudiosos tentaram compreender esse mistério. Alguns acreditavam que ele estava ligado à fé, outros à imaginação, outros ainda ao funcionamento profundo da mente. Mas no século XX, um homem se dedicaria a estudar esse fenômeno de forma tão intensa que acabaria revelando ao mundo uma ideia que transformaria a vida de milhões de pessoas. Existe um detalhe pouco conhecido na história do poder da mente, que conecta alguns dos maiores mestres espirituais daquela época. Entre eles estão dois nomes que hoje se tornaram referências quando o assunto é consciência, imaginação e manifestação da realidade. De um lado, Neville Goddard, conhecido por ensinar que a imaginação humana é o verdadeiro poder criador. Do outro, Joseph Murphy, o homem que popularizou a ideia de que o subconsciente possui uma força ilimitada capaz de transformar qualquer aspecto da vida humana. Ambos ensinaram ao mundo que aquilo que repetimos com emoção, crença e convicção pode se tornar realidade. Ambos falaram sobre a importância da mente interior, sobre como os pensamentos e imagens mentais moldam experiências externas. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que esses dois homens foram profundamente influenciados pelo mesmo professor, um mestre envolto em certo mistério, cuja história raramente aparece nos livros convencionais. Esse professor era conhecido como Abdala. Mestre Abdala era um estudioso das tradições espirituais antigas, alguém que mergulhou profundamente em textos bíblicos, filosofia, misticismo e ensinamentos metafísicos. Ele ensinava algo que na época parecia quase revolucionário. Para ele, a imaginação humana não era apenas uma capacidade mental comum. Era o próprio mecanismo através do qual a realidade se formava. Aquilo que a mente aceitava como verdadeiro, especialmente quando repetido com emoção, começava gradualmente a se manifestar na experiência da pessoa. Essas ideias impactaram profundamente muitos estudantes espirituais daquele período. Entre eles estava Joseph Murphy, que se tornaria um dos maiores divulgadores desse conhecimento para o público moderno. Inspirado por esses ensinamentos, Murphy começou uma jornada intelectual e espiritual que o levaria a investigar religiões, estudar psicologia, explorar filosofias orientais e compreender como diferentes tradições explicavam o poder da mente humana. Anos mais tarde, essa busca culminaria na criação de uma obra que atravessaria gerações e fronteiras culturais. Um livro que apresentava ao público uma visão clara e prática sobre como o subconsciente funciona e como ele pode ser influenciado através de pensamentos, crenças e imagens mentais, repetidas com convicção. Esse livro ficou conhecido como O Poder do Subconsciente. Mas antes de se tornar o autor desse clássico mundial, antes de subir aos palcos para falar com milhares de pessoas sobre o funcionamento da mente, Joseph Murphy era apenas um jovem irlandês, curioso, vivendo em um ambiente profundamente religioso e tentando entender algo que o intrigava desde cedo. Como a fé realmente funciona? Por que algumas pessoas parecem transformar suas vidas através da crença, enquanto outras permanecem presas às mesmas circunstâncias? Essas perguntas começaram a surgir muito antes de Murphy se tornar conhecido. Na verdade, elas começaram ainda na sua juventude, em uma pequena cidade da Irlanda, onde sua jornada espiritual estava apenas começando a tomar forma. Para entender a profundidade das ideias que Joseph Murphy ensinaria ao mundo décadas depois, é preciso voltar no tempo e imaginar o ambiente em que tudo começou. Muito antes de se tornar um estudioso da mente e um dos grandes nomes da espiritualidade moderna, Murphy era apenas um jovem vivendo em uma pequena cidade na Irlanda. Ele nasceu em 1898. Em uma época em que a religião não era apenas parte da cultura, mas o próprio centro da vida cotidiana. A fé moldava valores, decisões, educação e até a forma como as pessoas interpretavam o destino e o propósito da existência. Desde cedo,
Joseph cresceu imerso nesse ambiente profundamente espiritual. A tradição católica estava presente em cada detalhe da vida familiar e comunitária. Igrejas antigas, sermões dominicais, textos sagrados e rituais religiosos faziam parte da rotina de praticamente todas as pessoas ao seu redor. Para muitos jovens daquela época, seguir uma vida religiosa era considerado um caminho de honra e dedicação. E Murphy, ainda muito novo, sentiu que esse poderia ser o seu destino. Movido por um forte desejo de compreender os mistérios da fé e da mente humana, ele decidiu ingressar na formação jesuíta. A Ordem dos Jesuítas era conhecida por seu rigor intelectual e pela profundidade dos estudos filosóficos e teológicos. Ali, Murphy passou a viver uma rotina marcada por disciplina, reflexão e uma intensa busca pelo conhecimento espiritual. Durante esse período, ele mergulhou profundamente no estudo da filosofia clássica, explorando ideias sobre a natureza da mente, da consciência e da realidade. Também dedicou muitas horas ao estudo da teologia, tentando compreender os princípios espirituais que guiavam a tradição cristã. Ao mesmo tempo, sua formação incluía práticas de contemplação e meditação que incentivavam a introspecção e o silêncio interior. Era um ambiente que estimulava perguntas profundas, perguntas sobre a natureza da fé, sobre o poder da oração, sobre o significado da mente humana na experiência espiritual. E quanto mais Joseph Murphy estudava, mais algo dentro dele começava a despertar. Ele começou a perceber um padrão curioso. Muitas passagens das Escrituras falavam sobre acreditar com convicção, sobre pedir em oração como se aquilo já fosse realidade, sobre confiar plenamente naquilo que não podia ser visto. Aquilo chamava sua atenção de forma especial. Não parecia apenas um convite à fé. Parecia existir ali algum tipo de mecanismo mental escondido por trás dessas palavras. Pouco a pouco, uma inquietação começou a surgir dentro dele. Uma pergunta silenciosa começou a ganhar espaço em sua mente. E se a fé não fosse apenas um ato religioso ou uma expressão espiritual? E se, na verdade, ela fosse também um processo interno da mente humana? Essa ideia ainda era apenas uma semente, quase imperceptível, mas já estava lá, germinando lentamente em sua consciência. Murphy começava a suspeitar que aquilo que as pessoas chamavam de fé poderia estar profundamente conectado ao funcionamento da mente interior, aquilo que mais tarde ele chamaria de subconsciente. Essa percepção inicial seria apenas o começo de uma transformação muito maior. Porque, nos anos seguintes, uma série de acontecimentos inesperados levaria Murphy a sair da Irlanda e mergulhar em um mundo completamente novo, onde ciência, filosofia e espiritualidade começariam a se encontrar de maneiras que ele jamais havia imaginado. Antes de continuarmos essa jornada pela história de Joseph Murphy, deixa eu te fazer um convite rápido, mas muito importante para quem gosta de explorar esses mistérios da mente e da consciência. Se essas histórias sobre o poder do subconsciente, espiritualidade e transformação interior fazem sentido na sua vida, então, aproveita este momento e deixa seu like no vídeo. E se você quer acompanhar os próximos capítulos dessa jornada, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Estamos no início de uma minissérie onde vamos mergulhar profundamente nas ideias que ainda hoje impactam milhões de pessoas ao redor do mundo. Os próximos episódios vão revelar ensinamentos, histórias pouco conhecidas e técnicas relacionadas ao poder do subconsciente que podem mudar completamente a forma como você vê a realidade. Agora respira fundo, porque a história de Murphy está prestes a tomar um rumo inesperado. E é exatamente aqui que tudo começa a ficar ainda mais interessante. A inquietação que havia começado silenciosamente dentro de Joseph Murphy durante seus anos de formação espiritual não desapareceu. Na verdade, ela crescia cada vez mais. Quanto mais ele estudava filosofia e teologia, mais percebia que algo ainda estava faltando. As respostas que encontrava pareciam incompletas, como se apenas tocassem a superfície de um mistério muito mais profundo relacionado à mente humana. Chegou um momento em que Murphy percebeu que precisava tomar uma decisão difícil: permanecer no caminho que havia iniciado ou seguir aquela curiosidade interior que insistia em levá-lo além das respostas tradicionais. E foi exatamente nesse ponto que sua vida começou a mudar de forma radical. Ainda no início da vida adulta, ele tomou uma atitude que surpreenderia muitos ao seu redor.
Murphy deixou o seminário, não porque tivesse perdido o interesse pela espiritualidade, mas porque sentia que sua busca por respostas precisava seguir um caminho mais amplo. Ele queria compreender não apenas a fé religiosa, mas também os mecanismos invisíveis que pareciam agir dentro da mente humana. Essa decisão o levou a dar um passo ainda maior. Murphy deixou a Irlanda e atravessou o oceano em direção aos Estados Unidos, um país que naquele momento vivia uma fase de intensa transformação cultural, científica e filosófica. Era o início de uma nova década, os anos 1920, e cidades como Nova York estavam se tornando verdadeiros centros de ideias, inovação e descobertas. Imagine o impacto para um jovem que vinha de uma pequena cidade irlandesa profundamente religiosa. Nova York era um mundo completamente diferente. Ruas movimentadas, pessoas de diferentes culturas, novas correntes de pensamento surgindo em universidades, bibliotecas e círculos intelectuais. Para alguém em busca de respostas sobre a mente, a consciência e o poder da crença, aquele ambiente era praticamente um laboratório vivo. Durante esse período, Murphy começou a reconstruir sua vida. Ele passou a trabalhar como farmacêutico, uma profissão que exigia disciplina, precisão e conhecimento científico. Esse contato diário com a ciência começou a ampliar ainda mais sua visão sobre o funcionamento do corpo humano e sobre a relação entre mente e saúde. Mas o trabalho era apenas uma parte de sua jornada. Fora do laboratório, Murphy mergulhava cada vez mais em estudos. Ele começou a explorar áreas que antes não faziam parte de sua formação religiosa tradicional. Estudou psicologia, buscando compreender como os pensamentos influenciam emoções e comportamentos. Investigou filosofia oriental, entrando em contato com ensinamentos milenares sobre consciência, meditação e energia mental. Também passou a estudar religiões comparadas, analisando semelhanças entre tradições espirituais do mundo inteiro, e foi nesse mergulho intelectual que Murphy começou a perceber algo fascinante. Independentemente da cultura, da época ou da tradição religiosa, quase todas as correntes espirituais falavam sobre um elemento em comum: a incrível mente humana. Algumas tradições chamavam isso de fé. Outras falavam de imaginação criativa. Outras ainda descreviam como consciência divina ou poder interior. Mas, de alguma forma, todas apontavam para a mesma ideia fundamental. Existe algo dentro da mente que influencia profundamente a realidade da vida. Essa descoberta aumentou ainda mais sua curiosidade. Murphy sentia que estava se aproximando de algo importante, como se várias peças de um grande quebra-cabeça começassem lentamente a se encaixar. Mas ainda faltava uma peça central. Alguém que fosse capaz de conectar todos esses ensinamentos dispersos e revelar como esse poder mental realmente funcionava. E foi exatamente nesse momento da sua jornada que Murphy ouviria falar de um homem cuja presença mudaria completamente o rumo de sua busca espiritual. Um professor envolto em mistério, conhecido por ensinar princípios profundos sobre imaginação, consciência e o verdadeiro poder da mente. Foi nesse momento da jornada que algo realmente transformador começou a acontecer na vida de Joseph Murphy. Depois de anos estudando religião, filosofia, ciência e psicologia, ele sentia que estava cada vez mais perto de compreender o verdadeiro poder da mente humana. Mas ainda havia uma peça essencial faltando nesse quebra-cabeça. E então surge um nome que mudaria completamente o rumo de sua busca. Um professor espiritual pouco conhecido, envolto em certo mistério, chamado Abdallah. Abdallah não era um mestre comum. Ele era conhecido entre pequenos círculos de estudantes espirituais por sua compreensão extraordinária das escrituras antigas, da filosofia e dos princípios metafísicos que governam a mente humana. Diferente de muitos professores religiosos da época, Abdallah ensinava que os textos espirituais não deveriam ser interpretados apenas de forma literal ou histórica. Para ele, as escrituras eram mapas simbólicos que revelavam leis profundas da consciência. Curioso é que esse mesmo professor também teria influenciado profundamente outro nome, que mais tarde se tornaria extremamente conhecido no estudo da imaginação criativa e da manifestação da realidade: o ilustre Neville Goddard. Os ensinamentos de Abdallah giravam em torno de uma ideia que para muitos
parecia quase revolucionária. Ele dizia que a imaginação humana não era apenas fantasia ou devaneio mental. Não era apenas uma habilidade criativa usada para sonhar ou imaginar possibilidades. Segundo ele, a imaginação era o próprio mecanismo através do qual a realidade se formava. Durante anos ele havia observado que diferentes tradições espirituais falavam sobre fé, crença, oração e consciência interior. Mas ali, pela primeira vez, alguém estava explicando aquilo de uma forma que conectava diretamente espiritualidade, mente e experiência prática da vida. Murphy começou a mergulhar profundamente nesses ensinamentos. Cada nova ideia parecia iluminar algo que ele já havia intuído anteriormente, mas que nunca tinha conseguido organizar de forma clara em sua mente. Era como se todas as peças que ele havia coletado ao longo de sua jornada finalmente começassem a se encaixar. A espiritualidade não precisava estar separada da mente. A fé não era apenas um conceito religioso abstrato. A realidade que uma pessoa vivia poderia estar profundamente ligada às imagens mentais que ela aceitava como verdade dentro de si. Pouco a pouco, Murphy começou a compreender um princípio que mais tarde se tornaria o coração de todos os seus ensinamentos: que o subconsciente humano funciona como um solo fértil. Ele aceita como verdadeiro tudo aquilo que é repetido com emoção, convicção e sentimento profundo. Pensamentos repetidos com intensidade emocional começam a penetrar nesse nível mais profundo da mente. E uma vez que o subconsciente aceita uma ideia como verdade, ele começa silenciosamente a organizar comportamentos, decisões e circunstâncias de acordo com essa crença. Para Murphy, essa descoberta era simplesmente fascinante. Aquilo explicava por que algumas pessoas pareciam transformar completamente suas vidas através da fé e da convicção interior, enquanto outras permaneciam presas aos mesmos padrões por anos. Mas aquela compreensão ainda estava apenas começando a amadurecer dentro dele, porque nos anos seguintes, Murphy começaria a desenvolver essas ideias de forma cada vez mais clara, até transformá-las em ensinamentos que alcançariam milhões de pessoas ao redor do mundo. E seria exatamente dessa fase da sua vida que surgiria a obra que o tornaria conhecido internacionalmente. Com o passar dos anos, aquilo que começou como uma busca pessoal por respostas começou a se transformar em uma missão muito maior na vida de Joseph Murphy. Depois de mergulhar profundamente nos estudos da mente, da espiritualidade e das leis invisíveis que influenciam a realidade humana, Murphy percebeu que não poderia guardar esse conhecimento apenas para si. Ele sentia que aquelas descobertas precisavam ser compartilhadas. Foi então que sua jornada o levou a assumir um papel de liderança espiritual em Los Angeles, onde se tornou ministro da Divine Science Church. A cidade, que já era um centro vibrante de novas ideias e movimentos espirituais, se tornaria o palco onde Murphy começaria a transmitir ao mundo aquilo que havia aprendido ao longo de décadas de estudo e reflexão. Durante quase 30 anos, ele dedicou sua vida a ensinar. Semana após semana, pessoas se reuniam para ouvir suas palestras sobre a mente humana, o poder do pensamento, a influência das crenças e o funcionamento do subconsciente. Murphy não falava apenas de teoria espiritual. Ele apresentava exemplos práticos, histórias reais e explicações claras sobre como os pensamentos repetidos com emoção e convicção poderiam moldar a experiência de vida de qualquer um. Milhares de pessoas começaram a aplicar essas ideias. Algumas buscavam melhorar sua saúde, outras desejavam prosperidade, outras ainda procuravam paz interior ou transformação emocional. E aos poucos, os relatos de mudanças começaram a se multiplicar. Depois de anos organizando suas ideias, estudando casos reais e aprofundando suas pesquisas sobre a mente humana, Murphy decidiu reunir todo esse conhecimento em uma obra que pudesse alcançar muito mais pessoas ao redor do mundo. E então, em 1963, ele publicou um livro que mudaria completamente sua trajetória. Esse livro ficou conhecido como O Poder do Subconsciente. O impacto foi imediato. A obra rapidamente se espalhou por diferentes países, sendo traduzida para dezenas de idiomas e vendendo milhões de cópias ao longo das décadas. Para muitas pessoas, aquele livro não era apenas um estudo sobre psicologia ou espiritualidade. Era um verdadeiro guia prático para compreender o poder oculto da mente. Mas talvez
o aspecto mais impressionante não fosse apenas o sucesso do livro. Era a promessa contida em suas páginas. Joseph Murphy afirmava que qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou circunstância, poderia aprender a reprogramar o próprio subconsciente, e ao fazer isso, poderia transformar padrões internos, mudar crenças profundas e, gradualmente, alterar a própria realidade que vivia. Segundo ele, a mente subconsciente responde fielmente às ideias que aceitamos como verdade. Aquilo que repetimos com emoção, convicção e sentimento começa a criar novas possibilidades dentro da nossa própria experiência de vida. E dentro desse livro existe algo ainda mais intrigante, uma prática simples que Murphy ensinava para influenciar diretamente o subconsciente. Uma técnica específica que, segundo ele, poderia mudar completamente a vida de uma pessoa quando aplicada com consistência e fé interior. E é exatamente sobre essa técnica que vamos falar no próximo episódio desta série, quando mergulharemos profundamente no clássico que revelou esse método ao mundo. Se esse conteúdo faz sentido para você, escreva aqui nos comentários a frase: "Eu desperto o poder da minha mente". Vamos criar uma corrente de consciência e intenção aqui no canal. E se você conhece alguém que também busca compreender melhor o poder da mente e da manifestação, compartilhe este vídeo com essa pessoa. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o próximo episódio dessa jornada. E esse foi o primeiro capítulo da minissérie de Joseph Murphy, aqui no canal Transforma a Mente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado!